Olá, seja bem-vindo, eu sou Leonardo Félix. Está começando mais uma edição do programa Análise Direta, o programa de entrevistas aqui do canal Hit Notícias. Sempre trazemos convidados interessantes com temas relevantes para o seu dia a dia. Vamos conversar hoje sobre procrastinação. Você deixa tudo para ser resolvido depois? Vamos conversar sobre isso com a Irley Wiesel, palestrante, escritora, psicoterapeuta, e vai esclarecer essa e outras dúvidas. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Análise Direta. Estamos diretamente do centro de São Paulo, na área da República, onde ficam localizados os estúdios da Hit TV. Ao meu lado, eu tenho Irley Wiesel, palestrante e escritora. Vamos hoje conversar sobre procrastinação. Muito bem-vinda aqui, Irley, ao nosso programa. Obrigada, Léo. É muito bom estar de volta. Eu já fiz vários programas aqui com vocês no Análise Direta e é sempre um acolhimento que eu sinto aqui nos estúdios, graças a toda a equipe que nos envolve. Então, para mim é uma honra estar aqui de volta. E a gente vai começar o nosso bate-papo esclarecendo essa palavra que para o leigo, para o público em geral, pode parecer um palavrão, não é verdade? Procrastinação. Afinal, Irley, o que é procrastinação? Pois é, talvez seja o oposto do que nós estamos fazendo aqui, que é se colocar na vida. A gente está se colocando na vida, a gente está enfrentando frio, calor e medos e tudo mais. E a pessoa que procrastina, ela faz o contrário. Ela não vai, ela simplesmente se esconde, se anula, eu coloco assim, ela se joga num canto. Aquela sensação dela não existir, dela não ter valor, dela não se posicionar. E mesmo que ela tenha valor e posição para ela mesma, ela deixa para amanhã. Então, procrastinar é aquela pessoa que evita realizar, que arruma 1000 desculpas, conscientes ou inconscientes, mas ela arruma desculpas e não vai. E a gente está cheio de gente fazendo isso, né, Léo? É verdade. Aproveitando esse gancho, Irley, como é que a gente pode fazer para identificar a pessoa que realmente está entrando nesse mau hábito da procrastinação? Olha, a gente pode perceber, por exemplo, nos outros em primeiro lugar. Eu acho que analisar os outros, já que aqui nós temos o programa chamado Análise Direta, acho que analisar os outros já é um bom caminho, porque você consegue perceber que existem pessoas que você não deveria seguir, não são bons mentores, não te influenciam muito bem. Aí quando você tem este modelo de pessoa que fica de pantufa o dia todo, de pijama o dia todo, aquela pessoa que não realiza, você diz, espera aí um pouquinho, isso eu não quero para mim. Então você começa a trazer para você a análise. Aí você começa a perceber o que você faz efetivamente com a sua vida. Quando a gente fala o que você faz, é assim, ó, coloca teu dia no dia. Eu não estou falando de pensar em 1000 anos, ou 5 anos para frente, ou 6 anos para trás, eu estou falando no hoje. Então, hoje, o que efetivamente eu faço? Eu levanto de manhã e faço o quê? Muitos que procrastinam nem levantam, nem se policiam, colocam um horário a perder de vista. Vou acordar às 10, a hora que eu acordar. Como assim? A vida não é feita do vamos acordar quando dá. A gente precisa inserir passos. Para que existe o despertador? E quando a gente desperta, estou falando agora da pessoa que procrastina, né? Procrastina. Se ela começa a se dar conta que ela está deixando o relógio de lado e o sono toma conta, ela já tem um perigo ali. E quando ela pega e diz assim, eu não tenho nada para realizar hoje, não tenho nada para fazer hoje, essa é a pessoa que está em perigo. Então, quando eu começo a analisar, porque no mundo, Léo, no mundo que a gente vive, a gente pode ter muitos mentores, muitas pessoas que nos influenciam. Eu tenho muitas. E quando a gente se coloca na posição de realizador, essas pessoas são escolhidas a dedo pela gente. E a gente se influencia e vai. Não é que a gente se deixa comandar pelo outro, mas a gente se deixa incentivar pelo outro, não é? E a pessoa que procrastina, ela faz o quê? Ela olha 3, 4, 5 pessoas à volta dela. Quer saber? Tá todo mundo fazendo nada, como diz uma minha filha falava, um grande nada.
eu também vou fazer. E aí eu fico ali, no meio daquele povo que não tem objetivo, que não olha para frente, que não se coloca na vida. Então, essas pessoas, elas realmente precisam abrir a janela, a porta, os porões, tudo que puderem, para se colocarem no mundo e se inspirarem. Porque, Léo, eu não sei quanto a você, mas tem muita gente que me inspira a ir para frente fazer as coisas. Eu tenho certeza que as outras pessoas que estão procrastinando podem fazê-lo também. Tenho certeza. É verdade. Agora, interessante isso que você falou e veio à minha mente tudo aquilo que a gente vê, principalmente nas redes sociais hoje, que esse boom desses coaches em todas as áreas possíveis e imagináveis. E aí, determinadas situações são supostamente impostas às pessoas, são apresentadas ali, e talvez sejam metas inviáveis para aquelas pessoas. É possível pensar nisso também como um impacto negativo para a questão da procrastinação? Porque cada um tem o seu limite, cada um tem a sua maneira de ver o mundo, a sua visão de mundo. Será que, de repente, a gente não está olhando muito de acordo com a régua do outro? É uma boa colocação. E eu vou te dizer o seguinte, a questão emocional conta muito nisso, a questão inconsciente conta muito nisso. Então, sim, cada um tem a sua régua. E lembra que eu falei antes, você começar a olhar o seu dia. Eu estou começando a acordar agora, são 8, são 6, são 7 da manhã. Estou querendo dizer com isso que eu preciso me voltar a mim. E quando a gente se refere a pessoas para a gente seguir, a gente está dizendo assim, ó, por exemplo, um pai, uma mãe, eles são incentivadores ou não? Um irmão que venceu na vida e você acha o máximo, nossa, cara, eu vou, né? Então, eu tenho muitas pessoas que eu posso usar como modelo para mim, mas eu tenho que tomar cuidado com pessoas que chegam para você, e para mim, para você, e que são, vamos dizer, resolvedores, se é porque dá para usar esse termo, e elas olham para você e dizem, você pode, mas você não pode dentro de você. Você não está à altura desse comando, porque um comando sozinho não faz verão. E esse comando, ele cria um outro lado, pior ainda. Ele cria muitas vezes nas pessoas um transtorno de vou me jogar no canto agora e sempre. Porque se alguém está me dando um comando e eu não consigo dar conta, é porque eu realmente sou uma pessoa muito errada. E aí tem um outro aspecto importante também, né? Como vem a frustração após isso tudo, né? Já senti aqui. Ai, aí fica aquela dor e você se acha a única pessoa do mundo que está vivendo aquilo. Você se sente pequena diante de tantas coisas grandes e o mundo é muito grande e você cada vez mais... A gente está, assim, citando aqui, Léo, situações extremas, né? Pessoas que realmente vão à luta e que se recebem um comando, você pode, essa pessoa vai realmente, opa, se a pessoa está acreditando em mim, eu vou. Então, ela está com a autoestima boa, ela está com uma referência de infância, de adolescência, ela está legal, ela não sofreu grandes traumas, ela veio ao mundo bem designada, bem educada no sentido de ter valores, de ter critérios, de ter sido sempre ajudada, diríamos, quando ela caía, alguém ajudava, ou o pai, ou o professor, ou a mãe, né? Alguém ajudava e ela se levantava, se reerguia, sacudia a poeira e seguia em frente. Mas tem pessoas que são o contrário, que não tiveram esse apoio e elas tiveram que, às vezes, ficar calejadas de tanto que elas apanhavam. E quando elas finalmente chegavam num lugar, muitas vezes, elas caíam e não tinham mais força para levantar. E aí chega esse falso guru, vamos dizer, que você citava antes, e ele diz, você pode. Não, eu não posso. Eu já fiz o que eu pude. Então, é realmente uma coisa que tem que intervir de outra forma. Verdade. Voltando um pouquinho à questão conceitual da procrastinação, é importante também que a gente entenda quais são as principais causas, né? Fala pra gente como é que
o impacto psicológico, fisiológico, esses impactos acabam realmente contribuindo e gerando ainda mais esse ato de procrastinar? Olha, são vários os fatores, mas vamos tentar resumir alguns. Eu sou uma profissional, tá? Que há mais de 30 anos, meu Deus, já são muitos anos. Ai, meu Deus, acho que eu estou envelhecendo, Léo. Trabalha com a questão inconsciente, tá? Então, quando você trabalha a nível inconsciente, a gente leva em consideração a vida, inclusive, intrauterina. Então, por exemplo, a forma como você nasce é um grande fator de procrastinação no futuro. A forma como você nasce, você vai dizer, mas Irlei, o que tem isso a ver? O parto em si, certo? Porque o fato de você estar nascendo, às vezes demora muito, o parto demora muito. Aí você diz, tá tudo bem, faz parte. Tem partos assim, tem partos assados. Não, nada a ver. Mas quando você vai estudar, como é o meu caso, a gente entende que quando você tem um parto demorado entre mãe e filho, ali a coisa não rola, não nasce, não adianta, essa pessoa em questão, esse bebê, um dia se torna adulto. E ao tornar-se adulto, e na trajetória adulta, ela tem essa lerdeza, essa coisa de esperar o amanhã, porque foi assim que ela entendeu que ela sobreviveu e conseguiu sair do útero, porque era a hora de sair. Então, sim, existem fatores inconscientes. Este é um deles. Aí tem outros fatores, por exemplo, quando uma criança se vê dentro de um lar, onde a família, por exemplo, não conquista as coisas porque ela simplesmente senta de tarde às 4 da tarde e achou que a vida está ganha. E eu conheço muitas famílias que fazem isso. E elas simplesmente não têm exemplo a dar aos filhos. Então, esta criança também será um adulto, possivelmente, com uma vontade meio zerada de ir à luta, de fazer as coisas. Então, temos este ponto, que seria a família. Aí nós vamos para a escola. Um dia, essa criança que nasceu daquele útero, passa pela família, vai para a escola. Aí ela chega na escola, tem toda uma situação social ali, onde, dentro dessa situação social, nós vemos crianças que, apesar das dificuldades, elas vão ter nota boa, elas vão estar no horário certo para fazer as coisas, a aula começa às 8 ela está lá, faça chuva, faça sol. Então, esta pessoa, essa criança, será um adulto responsável, porque talvez em casa ela tenha uma base familiar que acolhe e que dá essa direção. Agora, a outra, que fica lá no último canto, ela entende, bom, tanto faz. Se eu ficar aqui sentada, nota ou não nota, ninguém vai me notar, nada vai acontecer. Então, ela cria toda essa fisiologia de tanto faz e fica lá. Rodou outro ano, isso não tem importância. Então, ela está procrastinando desde sempre. Quando ela chega na idade adulta, ela vai fazer a mesma coisa, salvo se ela assistir nosso programa, Léo, ela vai se identificar e vai dizer, cara, ela está falando de mim. E aí eu vou ser, e você, Léo, que me faz as perguntas corretas, nós seremos um fator influenciador para ela pensar nela. Não quer dizer, desculpe o barulho, que esta ficha irá cair de uma hora para outra. Às vezes leva muito tempo. Mas nós aqui estamos fazendo um papel de acolher essa pessoa, que com certeza sofre, para que ela pense no que ela vai fazer amanhã. Talvez um ato de colocar um despertador, eu usei isso agora como um fator de exemplo ridículo, mas vamos lá. Corriqueiro, não é ridículo. Mas a pessoa, ela vai fazer este ato e ela também já respira aquele ar que vem da janela, coisa que ela não fazia antes. São pequenos caminhos. Vai tomar um café quente e vai perceber que ele tem vapor saindo pela xícara. Ela vai dar valor aos pequenos atos e ela vai dizer, caramba, daqui para frente algo eu devo fazer. Não é possível. E aí as coisas vão começando a acontecer. Com certeza. E a Irlei vai voltar já com mais dicas para você vencer a procrastinação aqui no Análise Direta. A gente volta já para o nosso segundo bloco
Não saia daí. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos aqui na Hit TV com o programa Análise Direta e falamos hoje com a palestrante e escritora Irley Wiesel, falando sobre procrastinação. E no bloco anterior, a Irley começou a falar sobre algumas dicas importantes. A gente não vai dar spoiler aqui ainda no segundo bloco, a gente vai deixar para o finalzinho do programa, no terceiro bloco, um passo a passo para você vencer a procrastinação. Mas eu vou tratar agora de um assunto muito importante e que toma a sociedade nesse século. Irley, a depressão hoje é considerado o mal do século, né? Como a depressão impacta na procrastinação? Eu acho que elas andam muito juntas. Aquela história, eu não sei quem vem primeiro, né? Mas eu acredito que a depressão é algo que é mais... Ela aparece mais, vamos dizer assim, ela tem sintomas mais aparentes. A procrastinação, ela já é camuflada no sentido de, tá muito frio, tá muito quente, eu não dormi bem, eu tô com dor de cabeça, a sociedade, a vida, a política, ele vai indo, entendeu? A gente vai enumerando desculpas. A depressão já é mais aparente no sentido de você chorar, de você querer que o mundo veja você, sabe? Tem outra conotação, mas elas andam muitas vezes juntas, não necessariamente, mas muitas vezes sim. E eu estava pensando também uma questão que a gente estava falando antes, sobre a questão da vida intrauterina, e aí entra a depressão também. Nós também temos que lembrar, sabe, Léo, que nós, quando a gente assume uma vida física aqui, que nós somos pessoas, né? Somos seres, que temos uma sociedade que a gente está inserido e como tal ela funciona e as pessoas têm uma certa responsabilidade dentro desta sociedade, cada um na sua profissão, cada um na sua vida, a gente tem que lembrar que a gente também é resultado. E aí entra a depressão e também a procrastinação. A gente também é resultado daquelas gerações que nos antecederam. Eu fui até o útero, a questão do útero, mas também temos o nosso avô, nosso bisavô, nosso tataravô. Nós temos toda uma geração familiar que nos antecede. E aí, a gente fala que a depressão, ela é o mal do século, né? Mas, se a gente for olhar os nossos antepassados, a gente percebe que nós tivemos avós, talvez, deprimidos. A mãe, o pai, né? Vovô, vovó. Só que, na época, isso não era considerado uma depressão. Era considerado uma preguiça. Ou até fraqueza, né? E até fraqueza. Eu falo porque, e isso, sem dúvida, Léo, nos interfere no nosso dia a dia de hoje. Eu sou fruto desses seres que me antecederam. Eu carrego na minha genética, no meu sangue, né, a minha família. Então, é lógico que existem seres na minha família que tiveram sintomas sérios de depressão. Eu sei, a minha mãe me contava. Então, eu tenho isso. Você tem? Todos nós temos. Porque é da nossa natureza curar essas coisas. Mas nós, eu acho, Léo, a gente está numa era, e aí você falou que a gente está nessas depressões muito evidentes, talvez justamente porque porque a gente pode ver isso, sabe? A gente tem as notícias falando, a gente tem as mídias sociais, a gente tem esse programa. Então, de certa forma, a gente está muito mais envolvido em observar tudo isso. As nossas gerações não tiveram nem sequer o direito de discutir isso. Era trabalhar ou trabalhar. E aí, quando não se trabalhava por depressão, a gente era preguiçoso. Eles eram, né, preguiçosos, não rendia, não construía, não fazia. Muitos dos que nós citávamos no começo do programa, que se escondem num cantinho, eles são seres que estão contaminados ainda mentalmente, emocionalmente e muitas vezes respeitosamente
a um avô, por exemplo, que não realizou, que deixou o pai sem nada e que ele, na final, nasceu de um pai que não tinha nada. Então, é o resultado. Sabe, Léo, às vezes eu penso que nós estamos todos envolvidos como se nós estivéssemos num colar de pérolas, assim, sabe? Colar de pérolas, que nós mulheres amamos um colar de pérolas, falso ou não, é lindo, decora nosso visual. Então, quando a gente é resultado, a gente está todo mundo interligado, papai, mamãe, vovô, vovó, todos ancestrais. E a gente é resultado disso tudo, o útero da mãe, e escola, e família. E se eu sou isso, eu estou dentro desse colar de pérolas, você também, o público também, eu fico sempre, na verdade, desde pequena, eu sempre tive aquela coisa, eu não posso ser aquela pérolazinha que vai, vamos dizer assim, manchar o nome de todos os demais. Porque se nós chegamos até aqui, é porque nós fomos resultado de todo esse povo que nos antecedeu, o útero e tudo isso. Então, eu tenho que fazer algo para não arrancar aquela pérola, para não tirar o valor da caminhada de toda uma família, de todo um sangue que corre em nós. Eu não posso fazer isso. Bom, quando é que eu faço? Eu faço, como você falou antes, Léo, quando eu procrastino, quando eu estou deprimida. Então, eu tenho que pensar, e é isso que eu quero que o nosso público que está nos assistindo reflita comigo, eu tenho que pensar, eu não vou ser aquela pessoa que vai arrancar a pérola, eu vou construir mais pérolas, porque o futuro ainda nem começou. E eu estou no meio da ponte, eu tenho que honrar quem está antes de mim, eu tenho que honrar os que estão a mim, porque hoje tenho uma filha, eu tenho que dar um exemplo, e ela vai fazer o mesmo pelos filhos dela, e ali vão se construindo futuros exuberantes. Então, quando a gente fala em depressão, a gente também tem que reconhecer que a gente tem heranças. E que não é só porque estamos com pouco dinheiro, porque a Covid realmente arrancou sonhos e trouxe pesadelos, porque o governo, porque a situação financeira, porque a sociedade, não é só isso. A gente está nisso, mas não é o fator causador. Muito raramente. Normalmente, é a nossa vida interna que está atrelado a todos esses seres que nos antecedem e que ainda vão nos fazer parte do nosso futuro. Ainda fazendo referência, Rirei, a essa questão da depressão, e você trouxe aqui algumas informações como no passado era tratado quase como preguiça ou uma fraqueza de caráter, né, de uma fraqueza interior. Uma coisa que me ocorreu aqui também é a seguinte, nesse senso de urgência que tomou conta do mundo, da sociedade, a virtude da paciência, ela tem um limiar ali. O que é paciência e o que é procrastinação? Será que a gente consegue traçar aí um paralelo? Porque, dependendo do ponto de vista, podem estar muito próximos, não? Muito. Léo, pergunta que vale milhões. Ter paciência. Eu falo porque eu sou meu laboratório, tá, Léo? E é por isso que eu convido todo mundo a fazê-lo. A paciência, ela é eu vou dizer, uma oração. Eu considero a paciência uma oração. É um estado de espírito, é uma inteligência que transcende. Eu considero assim, porque eu experiencio assim. E quando eu estou com a paciência em florescimento, e naquele dia eu precisei daquela paciência, preciso acessá-la, eu sei que eu estou florescida, eu sei que eu estou certa, eu estou em paz. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando eu estou em paciência, quando eu estou executando a paciência, quando eu estou paciente, eu estou num outro mundo. Eu estou num outro, pode correr o que for na minha volta, pode cair o mundo, eu vou estar em estado de graça. E a paciência é isso. É uma lucidez, é uma paz de espírito,
É algo que você consegue entender que o mundo pode estar e você está sabendo que não é o momento de agir. É o momento de ficar, de esperançar, né? De ter esperança e não agir. Não é o momento certo. Isso é de uma inteligência. Léo, isto vamos dizer assim, é o antídoto contra todas as maldades do mundo que a gente está vivendo e contra todas as pressas, com toda a urgência. Eu experiencio isso. Ontem eu experiencio todos os dias. Eu peço sempre a Deus que Ele me ilumine para ter a paciência que me dá aquela paz de espírito. Isso se treina, isso se conquista. Já a procrastinação, ela dá aquela sensação de que se você não fez ontem, porque procrastinou, porque alguém disse que você tinha que fazer e você não fez, aí você pega e faz tudo hoje. Aí já é ansiedade. Aí você quebra todas as regras. Você coloca os pés onde estão as mãos e as mãos onde estão os pés. Você faz um acúmulo de bagunça na sua vida. Porque a pessoa que procrastina, ela para e paralisa. Aí quando ela se dá conta que, meu Deus, ela tem que agir, aí ela cria uma ansiedade tremenda, ela faz tudo num dia. Ela faz conta num dia, ela compra num dia, ela não paga no dia, ela... Entende o que eu quero dizer? Ela desequilibra. E aí depois ela tem que voltar para ajustar. Isso vale para empresas. Tem líderes que fazem isso, sabe? Que quando vem, eles colocam a empresa em situação de risco, tá? E lá dentro tem seres humanos que também ficam em risco por conta de uma liderança que resolveu fazer tudo num dia sem pensar. Então, existem decisões, e são diárias, que você precisa da lucidez, da paciência. Você acabou entrando num tópico aqui que eu iria te perguntar. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora. Quais são as principais dificuldades impostas pela procrastinação na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso dia a dia? Você falou sobre algumas dificuldades, já antecipou questões particulares, falou do ambiente corporativo também. A gente consegue explorar um pouquinho mais isso? Olha, eu acho que uma das mais intensas, talvez, é você pegar o caminho errado. Ai, sabe, a gente vem para a vida para pegar o caminho certo, né? Todo mundo está muito afim de acertar, né? Pegar o trem certo, o trem-bala certo. Mas eu acho que se a gente está nesse ambiente de procrastinação, que é um ambiente tóxico, a gente não vai pegar o caminho certo. A gente vai se dar conta talvez lá na frente e aí vai ter que recuperar. E eu vou te falar de novo de mim. Eu sempre tentei, tanto que eu agora dei até uma olhada pensando mesmo em mim mesma, assim, pela minha história. Eu sempre tentei evitar ambientes tóxicos. E eu vou te falar, Léo, eu vivi muito em ambientes tóxicos. Nada cruel, não tive traumas, nada, não estou falando isso, mas mentalidades tóxicas. E essas mentalidades, elas me posicionavam sempre numa situação meio de procrastinar, entendeu? E essa procrastinação, esse ambiente tóxico, eu acho que se você não luta contra ele, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. E aí você vai perder. E aí você não vai chegar onde você quer chegar. Porque a nível inconsciente, Léo, nós todos queremos chegar. Nós temos um lugar para chegar. Eu não sei qual o seu, o meu eu estou cada dia mais reconhecendo, né? Mas a gente quer chegar, porque senão, Léo, nós não teríamos nascido. Ah, não teríamos. Eu não teria feito todo aquele esforço para nascer. Minha mãe disse que eu levei 1 dia e pouco no parto. Então, eu queria, sabe? Então, assim, eu quero dizer para vocês que acho que é o lugar, sabe? É você, a procrastinação te tira do teu verdadeiro lugar.
Mas antes de retornar com o bate-papo aqui com a Irley Wiesel, palestrante e escritora, falando sobre procrastinação, vou fazer um convite para você. Você sabia que você pode acompanhar toda a programação do Hit Notícias pelo YouTube? Então, é só acessar youtube.com/Hit Notícias e acompanhar todo o nosso conteúdo, rever edições anteriores de análise direta, das nossas reportagens, enfim, tá tudo lá. E você também pode interagir pelas redes sociais, só pesquisar Jornalismo Hit TV. Então a gente volta já já com mais análise direta. Estamos de volta com o programa Análise Direta aqui no Hit Notícias, hoje conversando sobre procrastinação com a palestrante e a escritora Irley Wiesel. A gente vai continuar o nosso bate-papo agora no último bloco e fica ligado até o final, porque a Irley vai dar algumas dicas importantíssimas para você vencer esse mau hábito. Irley, é possível a gente identificar um padrão, digamos assim, comportamental, um perfil de pessoas mais suscetíveis a procrastinar? Então, Léo, eu acho que existem padrões, mas eu vou especificar um que eu acho que tem a ver mais com o que eu acompanho no dia a dia, que são as pessoas mais sensíveis, embora elas não se reconheçam e não se identifiquem assim. São pessoas que são sensíveis no trato com elas mesmas, com a natureza, com o mundo, e elas reagem a este mundo que, afinal, nós todos vivemos, de outra forma, não igual às pessoas mais céticas, mais práticas, né? E essas pessoas sensíveis, elas têm algo chamado esponja. Eu acho que elas nascem com uma esponja gigante e elas absorvem tudo, sabe? Elas absorvem a maldade humana, elas absorvem o caos que está aqui, que está acolá, o caos das mídias sociais, o caos das notícias. E aí essa esponja inconsciente faz com que ela se coloque na questão, está tudo acabado, não tem para onde ir e vou ficar aqui. Então, sim, existe este padrão. E este padrão, ele tem uma característica, Léo, muito importante, gente. Isso eu acho que vale a pena ressaltar. Essas pessoas sensíveis, elas amam muito. Elas amam esse planeta, elas amam a natureza, elas amam o povo, elas amam o mundo, elas amam a vida. Mas essa vida e esse planeta, isso tudo está um caos, então elas se recolhem, certo? E tem uma outra questão que é os pais, por exemplo, elas amam muito. Então, elas amam muito o pai, elas amam muito a mãe, elas amam muito a família, elas amam muito a história delas. E muitas vezes, os avós, elas guardam fotos de avós, elas idolatram a história passada. E aí, essas pessoas sensíveis, esponjentas, eu já fui uma delas, essas pessoas, eu sou maravilhosa, eu tenho que me cuidar sempre. Essas pessoas, elas têm uma sensibilidade tamanha que elas, por amor, elas não vão querer progredir. Ah, não vão. Eu vou ficar aqui. Eu não vou desenvolver meu potencial. Ah, não vou. Eu amo demais o meu pai. Imagina, o meu pai foi uma pessoa que não venceu na vida, tá lá derrotadão, assim. Não cresceu. Ele foi uma pessoa que não conquistou as coisas que ele queria. Eu amo ele tanto. Mas olha, mas não vou me mexer daqui, não vou mostrar meu talento ao mundo. Aliás, por quê? Eu não vou mostrar, eu não vou ser maior que meu pai, não, de jeito nenhum. Deixa eu aproveitar vou aproveitar isso aí que você está falando para já encaixar um outro ponto de vista. Esse ato, ele é consciente ou inconsciente? Muito inconsciente, muito inconsciente. Mas ele pode ser trazido para a consciência através desse nosso bate-papo. Então, assim, ele pode, porque se você olhar a tua história, voltando de novo, professor, né, escola, família, útero, os antepassados, né? Ou alguém aqui não tem avô e bisavô, tataravô, todos temos, né? Então, se nós olharmos para isso, você que está nos assistindo, e você vai olhar e vai perceber como é que foi a história da minha mãe, como é que ela se desenvolveu, como é que meu pai, como é que foi meu avô, como é que foi... Eu sei as histórias, tá? Então, assim, eu vou me ater a isso e vou dizer, eu sou fruto disso, eu sou resultado disso. Ah, mas imagina, isso aí não é nada porque eu sou uma pessoa que vivo agora em São Paulo e eles moravam lá no sul de Minas Gerais, lá no Ceará, sei eu, nada a ver.
eu me libertei, estou aqui. Não é verdade. A gente está interligado pela linha invisível da vida. Então, sim, se nós trouxermos isso à tona, como você agora me perguntou, você, no mínimo, vai começar a pensar, peraí, Pequim, como é que foi mesmo a vida deles? E aí você vai dizer, eu amo tanto, porque eu amo mesmo, eu vou fazer o melhor que eu posso para que eles tenham orgulho de mim. Eles não puderam. Porque, às vezes, Léo, os pais, eles entregam para nós tudo o que eles têm para que a gente dê continuidade. Eu sempre digo que minha mãe e meu pai colocaram um tapete vermelho para mim. Eu estou andando neste tapete vermelho. E de salto alto. E vou te dizer uma coisa, se eu me sentar num sofá e dizer que a vida não tem graça, que eu não tenho possibilidade, que eu não tenho como enfrentar, eu vou estar sendo injusta com o tapete vermelho que eles ergueram para mim. E eu tenho certeza que teus pais ergueram também. E toda a equipe que nós tá nos assistindo. É sábado, a gente está trabalhando. A gente está trabalhando, as pessoas estão trabalhando, as pessoas têm tapetes vermelhos estendidos e a gente acha que é só por competência da gente. A gente tem a nossa competência, mas é também pela competência dos... Então, por amor, eu devo dar orgulho a todos. Isto impulsiona para frente. Se isso já é um spoiler, meu querido Léo, acho que esse pode ser. A gente está chegando já no tutorial da Elaine Wiesel para vencer a procrastinação. Mas antes disso, eu ainda tenho algumas perguntas para ela. Olha, muito da procrastinação no ambiente de trabalho, principalmente no mundo corporativo, é atribuído a falta de prazer para realizar as tarefas, pura e simplesmente assim. Tem algumas iniciativas que estão acontecendo hoje no mundo, como, por exemplo, a Semana de 4 Dias, você deve estar acompanhando. Você acredita que isso pode ajudar a diminuir a procrastinação? Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque se você tem mais tempo para ficar consigo mesmo, você vai desenvolver aquilo que eu falava antes, a paciência. Porque você vai ter mais leveza, você vai ter mais momentos para se conectar, você vai fazer um caminho diferente, você vai fazer um movimento diferente, você não vai estar no automático o tempo todo. E eu acho que o estar no automático o tempo todo te tira de você. E eu tenho meus automáticos, mas eu tenho meus recolhimentos. Foi assim que eu aprendi a me desenvolver, a dar valor ao que eu sou, a dar importância ao meu talento, a dar espaço a ele. E aí entra uma coisa, você falou sobre a questão do prazer, né? De fazer tarefas não prazerosas. Aí entra os 4 dias é legal, sou a favor. E eu também acho que tem um detalhe ali que as pessoas não se dão conta, que por mais que você não tenha prazer no que você faz, no que você executa, existe algo que você não aprendeu na escola, que é agradecer ao que você está executando, sabe? Seja lá aquilo que você, por desvio de função, está fazendo, temporariamente às vezes. Porque a vida faz desvios, né? A gente faz desvios na vida. E fazer tarefas agradecendo, dando valor, aí você, de novo, um OBS aqui, uma ponte, a gente vai estar valorizando os que jogaram o tapete vermelho para a gente. Então, quando a gente faz qualquer tarefa que a gente não gosta, a gente agradece e se sente em paz. Essa tarefa passa a ser a sua história, a sua vida. E ela começa a ter valor e significado. E você, por conseguinte, está fazendo uma coisa que é voltar-se para si. E vou te falar, Léo, eu nunca tive 4 dias de trabalho, mas eu aprendi que enquanto eu estava fazendo tarefas nada agradáveis, eu agradecia. Sabe, eu estou sempre em movimento interno de paz, de quietude, para que qualquer tarefa esteja à altura dos que me jogaram o tapete vermelho. Estou falando toda vez do tapete vermelho para criar uma âncora para quem está nos assistindo, porque amanhã eles vão dizer assim, nossa, a Irlei falou do tapete vermelho, eu vou ter que realizar. Ele vai pegar um ônibus, vai pegar um carro, vai para a escola, ai, estressado.
tapete vermelho. Vou me acalmar, vou ter paciência, vou treinar, vou fazer a tarefa que não não gosto, mas vou seguir. É isso aí. Guarda essa dica da Irley, que agora chegou o momento, o ápice do programa que a gente esperou aqui por toda a duração aqui da análise direta de hoje. Irley, quais são as dicas para evitar a procrastinação? Anota aí, pega o caderno, salva no celular. Chegou o momento. Momento tenso. Olha, eu tenho tantas dicas maravilhosas e eu acho que a primeira coisa, assim, é você, quer saber? Se amar, sabe? Tipo, independente das suas fraquezas, das suas dores, você sabe as suas lágrimas, você conhece todas, sabe? Eu conheço todas, eu sei como é que eu me deito à noite. Quais são os pensamentos que eu tenho, eu sei as horas que eu tenho de dia, assim, que eu fico pensando o que vou fazer da minha vida. Estou dando exemplos pessoais, não pessoais, mas o que está acontecendo com você talvez. Você sabe das suas dores, você pisa nos seus sapatos todos os dias, você carrega seu corpo todos os dias. Então, uma dica, assim, que eu poderia dar é, olhe para a sua história, sabe? Você não está aqui, você não caiu aqui, você tem uma missão. Uma missão, coisa holística, coisa que todos os coaches estão falando. Eu não estou falando isso, eu estou dizendo que existe um motivo para a gente estar aqui. Eu juro de tudo que a gente não está aqui para a gente ficar sentado esperando os outros progredirem, fazendo o caminho deles. A gente veio para dar vazão. E quando a gente dá vazão, e aí a gente está reconhecendo o valor de todos que nos antecederam, o valor do útero, o valor da professora, o valor da família, da falta de comida às vezes que a gente tinha em casa, a gente está reconhecendo tudo isso e coloca tudo na panela e vai dizer, eu vou realizar. Vou. Daqui para frente é comigo. E aí você estufa aquele peito que todos nós temos e você vai e carrega na mala a arma mais importante. Na bolsa, principalmente as mulheres carregam bolsa, os homens já estão carregando também, mas carrega na bolsa ou na alma a alegria, a felicidade, a gratidão, a serenidade. E se alguém te ofender no dia, se alguém passar perna em você no dia, porque isso, as rasteiras acontecem, aí entra aquilo que o Léo me perguntava antes, a paciência. Sorria, faça o seu dia valer dentro dos princípios da amorosidade. Se você colocar os princípios da raiva, do eu não tenho nada, do eu não posso nada, você não vai sair do lugar. É verdade. Show vitimismo, não é verdade? Irley, muito obrigado pela tua participação no programa de hoje aqui, Análise Direta. Para quem curtiu o seu trabalho, quer te acompanhar, quais são as suas redes sociais? Olha, várias, mas eu digo assim, @Irley Wiesel. E o meu nome está lá, em site, em tudo. Wiesel com W, né? Com W. Isso aí. Exatamente, Wiesel, alemão com W. Muito obrigado, Irley, pela sua participação na Análise Direta de hoje. E muito obrigado para você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo sobre procrastinação com a Irley Wiesel, palestrante, escritora. E anota essas dicas aí que são importantes para sua vida no dia a dia. Se você curtiu, acompanhe também lá no YouTube, youtube.com/Hit Notícias, e acompanhe também a gente nas redes sociais, só pesquisar jornalismo Hit TV. A gente volta muito em breve. Grande abraço.